Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio na nossa página Programa Fora da Curva. Você está preocupado com a segurança dos seus dados na internet? Sente que sua privacidade foi invadida? E também percebeu o quanto a campanha eleitoral foi conduzida pelas redes sociais, sem a realização de debates e com muita divulgação de fake news? Pois é, vivemos uma cultura digital em que nós fornecemos nossos dados para as grandes corporações que dominam as tecnologias e elas definem como todas essas informações serão usadas, inclusive para fins que certamente não concordamos. Por isso, o programa de hoje pergunta: como a cultura digital interfere na democracia? Precisamos falar sobre o que é criptografia, sobre segurança na rede e os perigos do mundo digital para a democracia. Para responder esta questão, recebemos hoje a presidenta do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, IPREC, e doutoranda do Centro de Informática da UFPE, Raquel Saraiva. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Bom dia a todos. Recebemos também o integrante da Rádio Comunitária Aconchego, estudante de Engenharia da Computação, Fernando Saci. Olá, Fernando. Olá, bom dia. Bom dia a todo mundo. Tanto Fernando como Raquel são organizadores da Criptofesta, que nós vamos falar ao longo desse programa sobre isso. Contamos hoje com a presença do jornalista da Marco Zero Conteúdo, especialista do tema, Lula Pinto, que vai participar como entrevistador e comentarista aqui conosco. Lula, bom dia, prazer contar com a sua presença hoje aqui na bancada. Bom dia, é um prazer estar aqui, Paulo. Bom dia a todos e a todas. Quem quiser participar do programa de hoje, mande sua pergunta ou comentário através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, Fernando, nós nunca nos sentimos tão frágeis e vulneráveis, né, em relação à nossa segurança e privacidade na internet. Por que será? Qual é a lógica que move as grandes corporações em relação ao uso dos dados pessoais? Recentemente, nos últimos 10, 20 anos, o que a gente assiste assim no mundo digital, no mundo da computação, é um aumento absurdo, matematicamente exponencial, assim, da capacidade computacional mesmo. E aí essa capacidade é uma capacidade de processamento que vem junto com velocidade, que vem junto com miniaturização. Então foi ficando menor, foi ficando mais rápido e foi ficando mais poderoso. Isso faz com que não são as mesmas tarefas que estão sendo feitas mais rápidas. Uhum. O que acontece é que novas tarefas são possíveis por essa miniaturização, aumento de velocidade, aumento de capacidade computacional mesmo. E aí, nesse debate específico, é bom destacar dois novos campos que se abrem no campo tecnológico, que estão bem discutidos, assim, que é a Big Data e a inteligência artificial. Big Data, na verdade, é você conseguir processar dados numa escala absurda. A gente não está falando aqui de dados no nível de conteúdo, ou seja, mensagens. Oi, tudo bem? Como vai? O que é que vai fazer hoje? A gente não está falando disso. Está falando de quanto tempo você passou conectado, que horas você conectou, em que localização. E são dados que eles também não... páginas você curtiu, curtidas também? Isso eu acho que ainda é do nível do conteúdo mesmo. São informações que eu dou ativamente a um sistema. A gente tá falando de informações que elas são coletadas passivamente. Qual é a aceleração do seu celular de um ponto A para um ponto B, você girou. São dados que podem ser coletados, e como aumentou-se a capacidade computacional, esses dados eles podem ser coletados de um nível absurdo, assim, que a gente poderia começar a enumerar metadados aqui possíveis, que eles podem nem existir agora, mas no momento que eles começam a se tornar estatisticamente relevantes, eles podem começar a ser coletados. Eles não estão pré-definidos, não são coletados por pré-definição. Por outro lado, a inteligência artificial é um software, é código, que na verdade ele tem uma disposição para aprender com a própria entrada dele, ou seja, ele está recebendo esses metadados e ele começa a identificar, pronto, agora isso se tornou mais relevante e começa a correlacionar esses dados. Então,
E aí isso se tornou a forma por excelência como esses grande quantidade de dados. Agora eu posso analisar grande quantidade de dados e agora eu não preciso necessariamente dizer o que eu quero analisar. Se eu quero analisar uma média ou uma determinada amostra, não. O próprio código ele vai começar a identificar correlações dentro desses dados. O que é que isso gera no campo social e no campo das grandes corporações? Gera um novo tipo de modelo de negócios. É um modelo de negócios baseado em dados pessoais. Ou seja, são os dados pessoais é que eles constituem a grande riqueza. O minério, o bruto, sim, onde você tem o valor que essas grandes empresas estão concorrendo. Então, mudou o modelo de negócio, mudou o cenário econômico das empresas de computação e tecnologia. E agora, basicamente, todas as empresas, todos os aplicativos bonitinhos, baratos e com a propaganda pequena no canto, eles estão baseados em rastrear o usuário, coletar esses dados e possivelmente vender para um tipo de empresas que é conhecido como corretoras de dados. E essas corretoras fazem essa negociação para aqui e para ali, de uma empresa A para empresa B. Tipo, o meu jogo de damas gratuito, ele pode estar coletando meus dados e mandando para uma empresa que vai me vender alguma coisa, sei lá, absurdamente você vai jogar damas e ele pede acesso à sua agenda, seu microfone. E aí acho que é esse o contexto assim que se alterou recentemente, né? Raquel, como é que você analisa essa questão? Do ponto de vista legal, né, a gente tem agora recentemente uma mudança de cenário com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, em que as empresas, na verdade, elas não vão mais poder fazer isso. Esse cenário, a gente não sabe ainda como é que elas vão começar a atuar daqui para frente, mas o cenário que Fernando narrou agora, se grandes plataformas que costumam fazer isso, que a gente utiliza todo dia, continuarem a fazer isso, elas vão pagar multas que podem chegar a milhões. Então, assim, a tendência é que essas empresas, principalmente aqui, falando de Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma vacatio legis de 18 meses e ela vai entrar em vigor em 2020, no início de 2020. Até lá tem muito negócio ainda a ser feito. Essa vacatio legis, na verdade, ela foi grande justamente para ter um período grande para as empresas se adaptarem aos termos da lei, né? Sim. Mas a lei também tem um problema que a gente pode discutir mais profundamente depois, que é a falta da autoridade, né? A autoridade de fiscalização. Dessa lei que foi vetada pelo presidente por vício de iniciativa. Uma mera burocracia, não foi pelo menos no discurso oficial, não foi uma questão política. Mas a gente tem a tendência de que essas empresas realmente elas parem de fazer isso porque a lei exige que elas cumpram alguns princípios. Então, principalmente o princípio do consentimento, que ao fazer uma coleta de dados elas precisam solicitar o consentimento livre e inequívoco do usuário. Além de tudo, finalidade, né? Elas têm que dizer, ao solicitar esse consentimento, elas têm que dizer para que elas estão coletando aquele dado. Elas não vão mais poder fazer essa coleta indiscriminada e dizer assim, eu vou coletando tudo aqui e depois eu vejo para que serve. Isso aí não tem como fazer, pelo menos nos termos legais. Se elas vão infringir, isso é outro problema. Mas legalmente não deveria, pelo menos. E, enfim, são diversas atitudes que as empresas vão ter que mudar a partir de agora, né? Sim. Como essa questão do negócio, né? Essa lógica que move esses grandes negócios que a gente está fazendo essa avaliação, ela interfere, inclusive, na campanha eleitoral, como a gente teve uma campanha eleitoral marcadamente com disseminação de fake news, inclusive uso de robôs, né? Como é que a gente relaciona essa lógica com a política, com a democracia? Acho que a política e os resultados que a gente teve na eleição de 2018 agora, elas mostram uma articulação muito, muito inegável de áreas que não conversavam tanto, né? A área de computação, tecnologias, de escrita de códigos, as áreas relacionadas ao direito e as áreas relacionadas à narrativa. Então a gente está vendo uma articulação que que tem caminhado por um caminho muito assustador e ameaçador aos direitos pessoais, né, de livre expressão, de livre articulação, de livre reunião.
E é um desafio enorme para a sociedade civil, de uma forma geral, no mundo todo, a compreensão dessa articulação, porque é uma discussão que não é trivial, que não é agradável, né? Por que não é agradável? Porque ela é difícil por si só, ela tem dificuldades de ordem técnica e tecnológica, é uma discussão que tem dificuldades de ordem legal e ela implica na necessidade de mudança de cultura, sobretudo para quem precisa cuidar muito bem de seus dados. E a mudança na ordem de cultura, dos hábitos que a gente tem com as tecnologias, ela implica em uma certa dificuldade em você passar a ter encarar de outras formas, né? Se cuidar de outras maneiras. Então implica necessariamente em curvas de aprendizado que nem todo mundo está disposto a encarar. Mas é um assunto da ordem do dia, que precisa ser encarado sobretudo pelas forças progressistas do Brasil. A gente fala muito da necessidade de leitura crítica da mídia, educação para os meios e, sem dúvida, esse mundo digital precisa de uma educação para o mundo digital. Né? É um novo fronte para a educação crítica com as mídias, né? É um novo fronte que precisa ser colocado na ordem do dia, dos cursos nas universidades, nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nas conversas, nas rodas de conversa. Então é um novo fronte mesmo da questão da mídia no Brasil. Fernando, como é que funcionam então esses robôs nessa lógica aí de interferir, né, nos grandes pleitos, nas eleições? Então, para quem acompanhou um pouco da eleição do Trump nos Estados Unidos, e não só do Trump, assim, quer dizer, quem acompanhou um pouco da eleição do Trump viu que o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi que mudou-se um pouco da abordagem clássica, assim, da sociologia, da ciência política, eleitoral, que disse que macrosegmenta uma população para fazer suas análises, né? Gênero, idade, raça, escolaridade. Esse tipo de abordagem, ele foi substituído por uma abordagem que foi chamada de microsegmentada. O que era? Se eu sou mais expansivo, se eu sou mais retraído, se eu costumo curtir notícias que são claramente falsas, absurdas ou exclamativas, ou se eu sou uma pessoa que não compartilho, geralmente leio, ou leio a notícia toda ou não leio. E a partir dessa microsegmentação, para mim ia chegar uma determinada notícia, para você outra, para você outra. Então, que aí muda muito do contexto que era, por exemplo, das mídias clássicas, né? Que é tipo, um horário de propaganda, ele é comprado e ele vai passar para todo mundo que está assistindo. No caso das redes sociais, e aí na eleição do Trump se viu isso muito abertamente assim. Eu comprei um espaço comercial, mas esse era um quadrado comercial e esse quadrado ele se adequava a quem estava vendo. No Brasil foi feito em modo estrutural a mesma coisa, porém a ferramenta foi outra, foi o WhatsApp por uma situação específica de capilaridade do WhatsApp no Brasil. Porém eu estava lendo algumas análises que falava isso, a campanha do Bolsonaro ter usado dessa estrutura e com essa potência que ele alcançou, ela não foi uma coisa que pegou-se uma ferramenta e se usou agora, ele na verdade usou de muitos anos de aprimoramento dessa ferramenta, dessa microsegmentação, e também não foi o Trump o primeiro. Ou seja, os comércios, o comércio e tal, já usa dessas ferramentas de microsegmentação. Vai aparecer o tênis para você azul ou vermelho, ou vai aparecer tal tênis ou outro tênis. E essa coleta, então isso já é um equipamento que foi aprimorado. Já existe um know-how, né? De encontrar os nichos, né? Cada nicho com aquela mensagem bem específica. Sim, e aí aparentemente agora só se mudou o produto a ser vendido. E é interessante observar que existe uma articulação dessa mudança, que é uma mudança paradigmática da forma de interpelar uma população e orientar uma determinada escolha política. Existe uma articulação disso com as nossas características sociais no Brasil, né? Porque parte do discurso e dessa articulação para uma microsegmentação no Brasil, ela encontrou um terreno fértil em problemas não resolvidos na sociedade brasileira. O problema do racismo, né? O problema da ditadura, que não teve uma solução histórica definitiva. Existem determinados elementos na sociedade brasileira que formam um terreno fértil para o tipo de microsegmentação que foi feita.
E essa é a dimensão, a grande dimensão histórica do nosso desafio, que é, por um lado, resolver esses problemas numa situação ainda mais difícil, num contexto ainda mais complicado, e enfrentar esses problemas que o Fernando descreveu. São dois níveis de problema não triviais, duas esferas de problema não triviais. E há uma falta de percepção muito grande, né, Raquel, em relação das pessoas, de nós, cidadãos, né, em relação a esse uso que as corporações fazem dos nossos dados, né? A gente é meio que assim, a gente confia todas as nossas informações a essas grandes corporações. Então, todo mundo aqui usa serviços de Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, que são as 5 maiores, né, as chamadas GAFAM. A gente usa sem fazer uma leitura crítica do que é que está sendo feito com aquilo que a gente está entregando. E muitas vezes a falta de conhecimento também de que, por exemplo, aquelas os status que tem no Facebook, o botãozinho de curtir, ou o coraçãozinho, ou a carinha de raiva, ou a de choro, elas têm significado para a plataforma também. Aquilo não é meramente para a gente se expressar. A plataforma vai ler de outra forma. Então, e vai usar isso de outra forma também. Vai construir o seu perfil psicológico. A partir daquilo ali também, não só, mas também. Então, e com isso também vender esse tipo de informação, repassar para terceiros, como a gente sabe que já aconteceu. Então, é preciso que a gente faça também uma autoanálise, uma leitura crítica da entrega que se faz, do tipo de informação que a gente está entregando para essas plataformas. Que é para justamente a gente não ser alvo, como milhares de pessoas foram alvo de uma campanha política em que se utilizou essencialmente desse tipo de informação para direcionar conteúdo, né? E com isso alavancar a candidatura, como a gente viu que aconteceu aqui. Só uma coisa, Fernando. Só lembrar que a gente não só usa. Quem usa a rede social corporativa assinou um contrato com essas empresas. Exatamente. E isso e aí é pegar no pé mesmo. Quem aqui assinaria um contrato de papel sem ter lido? Mas todo mundo assinou um contrato digital que tem valor. Legal. Sim. Sem ter lido. É isso que eu acho que é mais perigoso nessa falta de percepção, né? Tipo, estão fazendo uma coisa escondida. A professora Isabela Domingues, da UFPE, ela uma vez falou assim, é o sujeito submetido ao contrato e às condições, uma coisa assim. Todos nós somos submetidos a termos e condições. O sujeito submetido a termos e condições, né? Sem nem saber que termos e que condições, né? Tá para ser votada no Senado uma alteração na lei antiterrorismo de 2016. O relator é o senador Magno Malta, que acrescentou ao texto considerar terrorismo os atos por motivação política, ideológica ou social. Inclusive, falando de cultura digital e de mundo digital, a moldura na foto de perfil que as pessoas podem colocar dando apoio a certos movimentos sociais, isso vai ser considerado um terrorista em potencial. Como vocês avaliam esse tipo de alteração na lei, esse tipo de visão? A minha leitura tem a ver um pouco com o percurso do Magno Malta, né? O Magno Malta é um político que não conseguiu se reeleger nessas eleições. É um político, dos muitos políticos que no Brasil está sempre ancorado em quem está no poder. Então ele esteve na base de sustentação do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, e agora estará na base de sustentação do governo Bolsonaro. Parece muito que as mudanças sugeridas por ele para a mudança duas das emendas que ele propõe no artigo no PLS 272 de 2016 sugerem que seja uma porta de entrada, uma senha de entrada para ele ter algum tipo de participação maior, ser mais protagonista no governo Bolsonaro. São mudanças que têm a ver, que tem uma sintonia com o discurso proferido pelo presidente eleito, de criminalização dos movimentos sociais, de alguns movimentos sociais, especificamente o movimento dos trabalhadores sem terra e o movimento dos trabalhadores
sem teto, e não somente que vão além, né, que extrapolam a mera criminalização, mas os colocam numa caracterização de terrorismo, que tem sintonia com todo tipo de criminalização que vem sendo colocada em alguns lugares na Europa. Então, de uma forma geral, também é bastante preocupante. É um atentado à liberdade de expressão, né? Na verdade, isso. Assim, é criminalizar movimentos sociais por si só. A eliminação, o discurso de eliminação do discurso, assim, do que é diferente, né? Do que é antagônico ao poder, a gente já vem vendo desde o início da campanha ou da pré-campanha no discurso do presidente eleito Bolsonaro. Na verdade, isso só é mais um passo nessa direção, mas aí e vai completamente de encontro ao que a internet significa também. A internet nasceu como um movimento aberto, libertário, sem fronteiras, sem amarras, né? Ela nasceu para ser livre, como a gente costuma dizer. Então, esse tipo de tentativa de regulação é um completo absurdo. E do ponto de vista da história, da cultura digital, né, ela vai completamente de encontro. É uma afronta completa ao que a gente está acostumado a ver na internet, né? Se a gente considerar que nós temos um parlamento mais conservador, mais amedrontado por esse discurso, é bem possível que as duas emendas sejam aprovadas. Paulo, se você me der licença, eu vou somente explicar direitinho assim, quais são essas duas emendas. Uma delas amplia o conceito de terrorismo, de modo que ela coloca, quando você lê os termos, coloca realmente o MST, o MTST na mira. E por outro lado, acrescenta a tipificação atos preparatórios de um ato terrorista. E é nessa tipificação que se enquadra a possibilidade, por exemplo, de você participar, ter interesse em algum tipo de evento, em algum evento no Facebook, por exemplo, pode ser considerado, pode ser julgado, interpretado como a participação em um ato preparatório de algum tipo de acontecimento que possa ser julgado como um ato terrorista. Fernando, em relação, a gente está vendo aqui o diagnóstico da necessidade da gente pensar um pouco formas de segurança e proteção, né, de cada um também ter cuidado e enfim. Então eu queria que a gente entrasse um pouco nessa linha agora de dar essas condições um pouco, né, no pouco tempo que a gente tem, mas de dar essas condições para o cidadão pensar na sua segurança. Acho que a gente podia falar um pouco sobre a criptografia, o que é a criptografia e por que há tanto movimento de criminalização da criptografia. Então, criptografia é uma ciência, não sei se eu posso dizer assim exatamente, mas a ciência da cifragem de dados. E aí a cifragem pode ser simplesmente uma carta. Eu quero enviar uma carta para tu e eu vou entregar para o Lula e passar, mas eu sei que o Lula pode abrir a carta a qualquer momento e ler. E eu posso combinar contigo uma forma da gente trocar um símbolo pelo outro que impossibilita ele de ler. Isso seria, grosso modo, assim, criptografia, né? E aí, claro, para não entrar em questões mais técnicas e tal, mas é o processo de você cifrar uma mensagem para ela poder passar por um meio, uma linha de telefone, um cabo de internet. Ela passa por um meio que seja potencialmente inseguro, que na verdade a gente assume que é inseguro para se precaver, que tenha possivelmente um observador ali no meio, e esse observador não consiga ver a mensagem passando, não consiga decifrá-la. Só eu que enviei conheço a mensagem, e você, ao chegar, você vai conseguir decifrar e ler a mensagem que eu pretendi, né? E é isso bem grosso modo, assim. Só que aí criptografia, eu acho que a leitura hoje é que vai ser um tema que vai entrar em discussão muito mais ampla, aberta. Inclusive, um dos momentos que a gente vai discutir aqui é o evento que a gente está organizando. Mas nos próximos anos, ela com certeza vai ser um tema que vai estar mais presente. Qual foi o atentado? Foi o de Londres, que depois começaram esse debate. Acho que teve também um nos Estados Unidos, né, que tentaram decriptar o iPhone. Essa tentativa de criminalizar a criptografia é um cenário internacional, assim, que vem se desenhando, né?
Após o atentado terrorista de Londres, a Theresa May, que é a primeira-ministra do Reino Unido, ela passou a ter um discurso de que os mensageiros, né, os mensageiros que a gente usa de mensagem instantânea, eles, por serem criptografados, por conter essa criptografia ponta a ponta que a gente chama, né, eles estariam facilitando a atuação desses grupos terroristas, porque não há uma possibilidade de o governo, as instituições de investigação terem acesso a essas conversas desses terroristas e que, enfim, o aparato de segurança não pode fazer nada para impedir esses ataques, né? Então aí ela começou a fazer todo um discurso de que a internet precisa ser regulada. O problema é que esse tipo de regulação que ela está querendo é que não condiz muito com princípios democráticos, né? Daí teve o caso da Apple também contra o FBI nos Estados Unidos, que o FBI entrou na justiça lá nos Estados Unidos para pedir que a Apple decriptasse um aparelho de iPhone que era importante para uma determinada investigação que eles estavam fazendo lá. A Apple se negou e a justiça também entendeu que ela não tinha obrigação, dizendo que caso ela abrisse né, o código do iPhone, abrisse decriptasse esse telefone, ela perderia milhões e perderia usuários, porque os usuários passariam a não mais confiar na empresa. Ou seja, estaria rompendo com o contrato, né? Exatamente. Desrespeitando o contrato com os usuários. Exatamente, porque quando você compra um aparelho ou quando você, sei lá, você começa a usar um determinado mensageiro porque sabe que ele tem uma criptografia ali que, enfim, ninguém vai poder saber o que é que você está fazendo ou falando lá, você está aderindo àqueles princípios, né, assim, e daí você está, na verdade, querendo aquela segurança. E a partir do momento que a empresa passa a cooperar com o governo, essa confiança cai. E aí também tem a Austrália, que está também para aprovar uma lei que regula a criptografia e regula da pior forma, que na verdade, fazendo as plataformas terem que entregar a chave criptográfica para as autoridades investigativas, caso haja alguma investigação, uma solicitação judicial, exatamente. E isso tudo teve também, para quem não se lembra, aqui no Brasil, as 4 ordens de bloqueio do WhatsApp que aconteceram em 2015, 2016. Assim, foram 4 ordens mais 3 bloqueios, né? Uma não chegou a ser efetivada. Que também foi feita exatamente pelo mesmo motivo, né? Autoridades de investigação que queriam o conteúdo das mensagens que estavam sendo trocadas por determinados grupos no WhatsApp, e o WhatsApp se negou a entregar, na verdade, assumindo o discurso de que tecnicamente não é possível entregar o conteúdo das mensagens por causa da criptografia aplicada, e aí houve os 3 bloqueios, né? Há ainda 2 ações tramitando no STF sobre esse assunto. O STF, no ano passado, fez uma audiência pública que foi enorme, que chamou diversos especialistas, enfim, das várias áreas envolvidas para discutir esse assunto. Foi uma audiência pública bem rica. Os vídeos estão disponíveis no YouTube lá do STF, para quem tiver curiosidade. E, enfim, a gente ainda está esperando, na verdade, a solução desses 2 casos, desses 2 processos lá no STF, ainda não tiveram decisão, né? A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta entendendo melhor essa questão da criptografia. Hoje a gente está discutindo como a cultura digital interfere na democracia, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Universitária FM. Agenda Cultural. Neste sábado, a partir das 10 da manhã, tem a primeira edição da Criptofesta em Recife, um evento que acontece no mundo inteiro para promover o debate sobre privacidade no ambiente tecnológico, com palestras, feirinha, performances e exibição de filmes. O evento acontece no Serviço Integrado de Saúde da UFPE, localizado na Rua Lindolfo Collor, Engenho do Meio. A entrada é gratuita. O
O artista Stuart Marcelo comanda a oficina de criação de personagens na Caixa Cultural Recife neste sábado. A atividade aborda a concepção visual de personagens por meio da representação gráfica, unindo literatura e ilustração. A partir das 14h, com entrada gratuita e distribuição de senhas no local a partir de 13h30. Mais informações 3425-1906. 3425-1906. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. 9h, Barro. Do retrocesso do fogo marinho. Às 10, Sá e Guarabira. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho. E às 11h, Mercedes Sosa. Chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. E aí galera, aqui é o Ben aqui do Bugarins e a gente vai tocar dia 17 de novembro no Coquetel Molotov, ao lado de um monte de outros artistas legais daqui do Brasil e de fora também. Vai ser um show bem especial, encerrando esse ciclo do Lá Vem a Morte, fazendo a última turnê dele e espero que todos vocês estejam lá para dividir esse momento conosco. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. O programa Fora da Curva está de volta e hoje pergunta como a cultura digital interfere na democracia. Para fazer essa análise, recebemos a presidenta do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, IPREC, e doutoranda do Centro de Informática da UFPE, Raquel Saraiva, o integrante da Rádio Comunitária Aconchego e estudante de Engenharia da Computação, Fernando Saci, e o jornalista da Marco Zero Conteúdo, especialista no tema, Lula Pinto. Fernando, qual é a importância da criptografia para os cidadãos, usuários de modo geral? Então, quando estava conversando assim, que teve esses casos e vão tentar, assim, não só criminalizar os movimentos sociais, mas também vão tentar criminalizar as ferramentas que os movimentos sociais tenham para se organizar e não ser percebido por esse movimento do Estado, assim. Quem é essa ferramenta hoje, em grosso modo, é a criptografia, não só. Mas é tão absurdo dizer que vai se criminalizar a criptografia, como é absurdo a gente supor que amanhã ninguém mais vai usar aplicativo de banco ou nenhum aplicativo com senha. A criptografia, ela tá na computação, nos computadores que a gente carrega nos bolsos, assim, de forma generalizada, né? Então, hoje, para além da criptografia, a criptografia ela é importante porque se eu quero mandar uma mensagem sensível, matematicamente, os maiores computadores do planeta vão demorar alguns séculos para quebrar essa mensagem. Então, essa é a segurança que a matemática dá ao cidadão. Tipo, como é que eu vou enfrentar o governo dos Estados Unidos, o governo brasileiro, o Google, o Facebook, se eu sou um mero cidadão? A ferramenta que a gente tem hoje mais forte no campo computacional é matemática. E aí tem a prova matemática de que essa mensagem, ela por um supercomputador, demora alguns séculos para ser quebrada. E na prática, como é essa matemática? Se traduz em softwares livres, enfim? Então, ela se traduz hoje em... Se a gente está falando em criptografia, eu tenho uma mensagem para te enviar. Hoje, a ferramenta que a gente tem mais forte assim é
criptografia por chave pública. Você tem uma chave, eu tenho uma chave. São pares de chave, na verdade. Eu tenho minha chave privada e minha chave pública. Então, eu quero mandar uma mensagem para tu, eu pego a tua chave pública, fecho a mensagem com a tua chave pública, te envio. Sim. Essa mensagem só pode ser aberta pela tua chave privada. Vou dar um exemplo que ele é mais inteligível. Eu tenho que mandar um cofre para tu, fechado. Certo. Só que eu tenho que mandar para tu também a chave. E o e-mail a gente já conversou que é inseguro, certo? Então, como é o problema de transmitir a chave no meio inseguro? Como é que esse problema foi resolvido? Tu me passa um cadeado aberto que tu tem a chave, eu fecho a mensagem, te devolvo e tu já tem a chave. Isso é a analogia da chave pública. Essa é uma tecnologia de criptografia. Está disponível para as pessoas? Está disponível. É pública? É pública. Livre? Livre. Existem vários e-mails, desculpa, Fernando, existem vários e-mails que permitem que você gere uma chave dessa e envie e-mails criptografados. E muitos serviços, inclusive de e-mail, eles já estão por definição ali na infraestrutura e a gente usa eles com o simples enviar um e-mail. E aí essa criptografia de chave pública e privada, ela também já está por definição em alguns mensageiros. Por exemplo, no WhatsApp está, no Signal, que é um aplicativo que está sendo recomendado, também está. O WhatsApp ele tem outros problemas de segurança. Quais, por exemplo? E aí é isso. Por exemplo, o WhatsApp ele é propriedade da empresa Facebook. E essa empresa é uma empresa que coleta dados pessoais. Então, por mais que o conteúdo da mensagem ele esteja transitando cifrado, fechado, oi, tudo bem? Como vai? Vamos sair hoje? Tudo isso possa ser que o Facebook não esteja vendo. Mas os metadados, com quem eu me conecto, por quanto tempo, a que horas eu me conecto, de onde eu me conecto, com quem eu me conecto, se conecta com quem, tudo isso está transparente. Não só está transparente, isso é parte do modelo de negócio, do modelo de lucro da empresa. Esse é um elemento de insegurança. Só que aí a gente tem que entrar que criptografia não é a única ferramenta e também quando a gente vai falar em ferramentas para ficar mais seguro, para se sentir mais seguro ou como é o nome? Confiar que uma mensagem não vai ser vazada, a gente não fala só de ferramentas tecnológicas. A gente fala também de cultura de segurança. Sim. E aí o que é cultura de segurança? Tipo, por exemplo, não dizer algo para uma pessoa que não precisa saber dessa coisa. Não se expor em determinada situação. Então a gente está falando de tecnologias também sociais. Sim. E isso é muito importante. Uma outra coisa, por exemplo, ter noção que não existe 100% de segurança. Não existe. Em nenhuma situação, muito menos na tecnologia. A gente está falando, e aí fala assim, modelos de ameaça. O que é que eu quero fazer? Quem é o meu opositor? E qual é o poder que esse opositor realmente tem? Eu não preciso admitir que qualquer opositor tenha todo o poder do mundo, assim. Meu opositor hoje, para mandar uma mensagem para tu, pode não ser o governo dos Estados Unidos, mas pode ser Lula, pode ser Raquel. Então, qual o poder que eles têm? E avaliando isso, eu vou avaliar quais são as medidas de segurança que eu vou ter que tomar. Então, eu considero, inclusive, na verdade, fala-se que o ponto mais frágil da segurança é o ponto pessoal, assim. As pessoas erram. Às vezes você está usando a tecnologia a visão da pessoa sobre o que a pessoa faz, além de cifrar ou não cifrar uma mensagem. Cifrar uma mensagem é uma parte essencial. Porém, existem outros pontos que essa mensagem pode vazar. Por exemplo, e aí eu vou usar um exemplo que é bem não tá tão fácil assim, não sei se é comum. O teclado do celular, ele é um software. Então, na medida que o WhatsApp tem a mensagem cifrada e a mensagem trafega cifrada, antes de você escrever a mensagem ali, você usou um software que potencialmente captou sua mensagem. Então, a sua mensagem vazou antes de você cifrar. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente também tem que ter noção de como é que essa infraestrutura, como é que esses softwares, eles estão dialogando. Porque a gente tá usando um sistema, tipo, o meu problema é o Facebook, massa. Mas também tem o Google aqui do lado, coletando uma parte das informações. Tem outros serviços do celular, aquele jogo de xadrez massa que tem uma propagandazinha que tu deu sem ver permissão de áudio. Ele tá lá captando tua fala, potencialmente vendendo isso para a empresa. Então, eu acho que passa por entender essa cultura, assim. Sim. É muito mais amplo do que simplesmente fechar ou não fechar a mensagem. E muito mais amplo também do que sobre a mensagem. É sobre também dados de metadados. Sim. O que é que eu tô fazendo, com quem,
que é que eu tô falando perto do celular. Uhum. Raquel, fala um pouco dessa história da Criptofesta e que amanhã vai ser realizada aqui no Recife, né? Vai ser realizada no SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde, que fica na rua Lindolfo Collor, número 65, no bairro do Engenho do Meio. Então, como é que vocês estão trazendo aqui para Recife, que é uma festa que já acontece em outras cidades do país e do mundo, não é? Até porque todo esse cenário que Saci apontou aí, ela aponta justamente para responsabilidades pessoais. E me parece que a Criptofesta tem uma programação muito interessante, muito rica, que fornece informações para as pessoas se cuidarem de uma maneira geral. A intenção da gente é justamente essa, né? Tentar abrir os olhos das pessoas para esses cenários, né, que Saci falou, e assim, o que é que a gente pode fazer? E tentar até aproximar também as pessoas que têm alguma dificuldade em entender o funcionamento dessas tecnologias, desse processo todo, assim. Então, a Criptofesta, ela acontece amanhã, como você falou, a partir das 10 da manhã lá no SIS. Ela se inspira nos modelos das criptofestas que já acontecem no mundo, né? É um movimento mundial, na verdade. Aqui no Brasil existe a Crypto Rave, que acontece em São Paulo anualmente, que é uma festa enorme, né? Muito maior do que a que a gente vai fazer. E que também traz à tona toda essa discussão sobre a política também associada a essa questão da gente se proteger, né? A gente se proteger no ambiente digital. Aí, para amanhã, a gente programou algumas trilhas temáticas. Então, tem uma trilha feminista, que a gente chamou carinhosamente de Cyber Siririca, que eu adorei esse nome, que a gente vai conversar, né, especificamente sobre o nosso papel enquanto mulher na utilização dessas tecnologias, e aí como a gente também pode se proteger. A gente vai ser especificamente voltado para nós, assim. Vai ter uma roda de conversa, vai ter uma oficina também, que a gente pode construir alguns artefatos. Aí tem a trilha que é mais tech, né, que é a gambiarra, que os meninos também vão fazer umas oficinas também mais práticas. Aí a gente pede que, se as pessoas que forem para lá para participar dessas oficinas, levem os seus próprios dispositivos. Então, se tiver notebook, leve o notebook. Se tiver celular, também leve o celular. Algumas também exigem um pendrive. Então, se você tiver um pendrive, facilita o processo. Esse tipo de coisa, assim, porque se você vai participar disso, você já vai fazer tudo isso no seu próprio dispositivo e proteger o seu próprio dispositivo, né? Aprender como se faz, aprender as discussões que estão por trás disso e já sair de lá protegido também. Aí tem a trilha de tecnopolíticas também, que aí a gente vai fazer mais uns debates. Essa coisa da criptografia, enquanto política, né? Enquanto uso social, a gente vai discutir também. Sobre proteção de dados pessoais também vai ter uma roda de conversa sobre isso. Tem o Cine Noia também, que a gente vai ter uma sala passando filmes sobre também os assuntos relacionados à tecnologia. Aí vai ter também um Install Fest, que é a coisa de você instalar monitores que vão estar lá ajudando a instalar as coisas nos seus próprios dispositivos. Então, principalmente com o uso de software livre, né, Saci? Sim. E também tem um CTF, que é o Capture the Flag, que é uma competiçãozinha da galera tentar capturar um negócio num ambiente criptografado. Eu acho que Saci consegue falar melhor sobre isso do que eu. Saci. Eu conheço pouco, assim, Capture the Flag, só que é uma competição baseada em desafios, baseada em matemática, um pouco de programação e infiltração de sistemas também. Uhum. E é um joguinho que tem tomado bem... É uma dinâmica assim, bem da cultura hacker e tal. Uhum. E bem interessante por brincar com esses cenários de invasão de sistema, de infiltração e de obtenção de alguma informação a ser determinada, assim. Quem quiser participar é só chegar, é livre, tem que fazer inscrição, como é? A gente tá pedindo para as pessoas fazerem inscrição por e-mail, mas também pode chegar lá e fazer a inscrição na hora. Só um controle. É de graça, vocês podem ir lá. É só chegar, a gente vai ter uma lojinha vendendo algumas coisas também. Pode levar criança. Pode levar criança, vai ter um espaço para crianças também. Isso. Agora, a Prefeitura do Recife, aliás, a Urbana, né? Lula lançou um aplicativo que identifica as pessoas, os usuários de ônibus, não é? Pois é, o Recife anunciou o rastreamento de cidadãos com câmera em ônibus. É um conteúdo que está presente
na Carta Capital dessa semana. O ouvinte pode acessar com mais detalhes uma reportagem feita por Eduardo Amorim e André Ramiro. A gente pode publicar também na página o link. Podemos publicar na página. Agora, e justamente a Urbana tinha anunciado a aquisição de um novo sistema para validação do acesso ao ônibus no Grande Recife por passageiros que utilizam o VEM. Esse sistema já está em atividade. Interessante que um sistema parecido de rastreamento dos cidadãos por identificação facial já tinha sido colocado em atividade no metrô de São Paulo. E no início de novembro, agora, o governo da Bahia anunciou um sistema parecido também no metrô da cidade de Salvador. E é interessante como é um sistema que ele burla a legislação e é uma ameaça à privacidade, porque a imagem das pessoas, de uma maneira geral, ela é passível de autorização, né? Ela não pode ser captada de uma maneira geral, de forma aberta, como tem sido. E ao mesmo tempo são acontecimentos que estão nesse contexto de vigilância aberta por algumas das instâncias. E eu queria saber como é que isso se coloca de forma com relação à questão legal, Raquel. O que é que a gente pode fazer? Só para adicionar, Lula, aqui a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes está utilizando tecnologia de reconhecimento facial também para registrar a presença dos alunos em sala de aula. Então, na rede pública municipal de Jaboatão já existe o uso dessa tecnologia e é pior porque eles estão usando com crianças, né, menores. Do ponto de vista legal, a gente entra de novo na lei de proteção de dados, né? Os usuários, eles têm que consentir com a coleta desses dados, assim, o poder público não pode simplesmente fazer isso sem solicitar um consentimento dos usuários. E ainda tem a questão do direito de imagem, né? Que você falou. A imagem das pessoas, ela é constitucionalmente protegida, além de tudo. Então, você tem uma proteção constitucional da imagem, da honra das pessoas. Pelo que eu vi, a utilização dessa tecnologia de reconhecimento facial é para evitar fraude no uso do VEM. Então, vai haver uma comparação da foto que está registrada lá no cadastro do VEM com a imagem da pessoa que entra no ônibus, né? Então, a pessoa vai ser filmada na hora que entra no ônibus, que passa o cartão lá. Mas, assim, a fraude, o risco de fraude, na minha opinião, não dá ao poder público o poder, o direito de fazer isso com as pessoas sem o expresso consentimento delas, entendeu? Uhum. É uma completa invasão à privacidade. E a gente sabe que imagens, tanto imagem como biometria, são os dados mais sensíveis que a gente pode fornecer, porque faz parte de nós mesmos, né? Na parte do nosso corpo, é biológico. Então, assim, aí levanta questionamentos do tipo: onde estão guardados esses dados? Que tipo de segurança está sendo aplicado a esse banco de dados? Para que está sendo usado? Para que está sendo usado? Se está sendo compartilhado com outros órgãos, entendeu? Uhum. Isso, a gente tem que questionar esse tipo de coisa também. Inclusive, vocês participaram da construção de um projeto de lei municipal de proteção de dados, não é, Raquel? Isso. O IPREC foi parceiro do Intervozes também nesse projeto. A gente protocolou no mês de setembro ou outubro, não estou bem lembrada, mas foi protocolado pelo vereador Ivan Moraes, um projeto de lei municipal de proteção de dados pessoais, né? A gente está trazendo para cá, para o âmbito municipal, essa discussão, principalmente para o uso que justamente o poder público faz dos nossos dados, né? Sim, no âmbito municipal seriam dados relativos a quê, assim? Que tipo de órgãos? Absolutamente qualquer coisa, mas porque a gente tem o costume de pensar a proteção de dados no âmbito da internet. Sim. Mas, inclusive a lei federal que foi recentemente aprovada, ela não se aplica somente à internet. Ela se aplica a ambientes offline também. Então, todo tipo de cadastro, por exemplo, de SPC Serasa está submetido às normas, né? Aqui também, então, se você tem uma questão de, sei lá, dados médicos das pessoas, né?
da rede municipal de saúde, prontuários médicos da rede municipal de saúde, isso estaria protegido também. Então é uma discussão que a gente, inclusive a gente vai levantar também, vai ter um momento de discussão sobre isso na Criptofest amanhã, para a gente tentar trazer a nível do município esse debate também, mostrar como isso é importante para as pessoas, né? Diante desse diagnóstico aqui que vocês fizeram, né, hoje, que a gente fez aqui no programa, a gente pode dizer que os dados pessoais estão talvez mais nas mãos da iniciativa privada, das grandes corporações, do que propriamente dos estados, dos governos, e qual é a relação disso, enfim, como é que essa cultura digital interfere na democracia, né? Como é que o poder das grandes corporações pode interferir na democracia? Eu acho que a gente viu com as revelações do Edward Snowden que não só as grandes corporações, mas o governo também tem muito acesso ao que a gente faz, né? As nossas atividades, os nossos dados pessoais, e que podem manipular isso, enfim, da forma como eles quiserem. A gente precisa ter uma leitura crítica, como eu falei, sobre o que a gente faz dentro dessas plataformas, que tipo de informação a gente entrega, porque isso pode muito facilmente ir parar nas mãos de governos, principalmente os mais autoritários, como a gente está vendo se desenhar o próximo governo que vai assumir. Enfim, na verdade, acho que o processo o processo eleitoral que a gente passou agora também diz muito, assim, pessoas são capazes de coletar dados e vender dados nossos para qualquer fim, aliás, sem explicitar qual é a finalidade, enfim, somente pelo dinheiro que se ganha. Inclusive agora nesse período, acho que foi em setembro, de setembro para outubro, período eleitoral, várias pessoas, usuárias do Facebook, receberam a mensagem do Facebook Sim. dizendo que houve um vazamento de dados, né? Exatamente. Meio que se desculpando e pedindo para a pessoa procurar ali, saiba mais as formas de ter mais segurança. Como é que vocês veem esse acontecimento? Eu vejo com muita suspeição, na verdade, porque inclusive estão circulando na internet algumas teorias da conspiração de que esse vazamento teve a ver com a campanha do presidente eleito, etc. Eu não tive eu não tive dados vazados dessa vez aí. Eu até fui, acho que as pessoas vão se lembrar porque elas foram, o Facebook pediu para elas reconectarem, né, colocarem a senha novamente. Elas foram deslogadas e o Facebook pediu para logarem novamente. Isso aconteceu comigo, mas quando eu fui olhar lá, nenhum dado meu tinha sido vazado. Mas é um alerta, assim, pra gente pensar qual é a segurança, inclusive dessas grandes corporações, porque a gente tá vendo sucessivos vazamentos que acontecem de plataformas como o Facebook. Então, que tipo de segurança que eles têm com os nossos dados? Aparentemente não é muito forte, né? Então a gente precisa se questionar a respeito disso também. Fernando, como é que você vê? Então, eu sou muito desconfiado das redes sociais, assim. Eu não tenho um perfil particular, assim, só a rádio, assim, que a gente tem para contato com o pessoal que acessa. Não é nem desconfiado, eu não confio em absoluto. Um negócio que a gente tava conversando, infelizmente não deu para entrar mais, a questão do software livre, né? E da ética que se Sim. faz com esses dados. Eu acho que tá no momento da gente também reavaliar se esses privilégios de conexão, de conectividade que essas redes nos dão, tipo os pacotes de dados que são claramente um absurdo contra o marco civil da internet, que é, você tem Facebook, você tem WhatsApp, mas você não tem internet. Então, um certo dado ali foi privilegiado contra um outro dado que está correndo na internet. Essas coisas a gente vai ter que, eu acho que tem que se abrir mão disso e começar a procurar alternativas, ou seja, redes sociais prontas e bonitinhas e acabadinhas feitas no Facebook não existem, mas tudo que o Facebook usa para ser o que ele já existe desde 1996, 7, 8, que é chat, que é blog, então a gente também tem que se reconectar com essas possibilidades.
Com relação à cultura digital e democracia, assim, eu vejo um grande risco para o futuro, até de se amplificar, principalmente por essa questão relacionada à questão das câmeras, que é, por exemplo, tá dado que o próximo marco de expansão é biometrização. Inclusive, se 10 anos atrás a gente não se via com cada um com um computador bem potente no bolso, nos próximos 10 anos a gente não se vê com óculos, vestido e navegando. Mas isso já tá dado para as empresas, que a próxima geração vai ser de óculos. Então adicionam mais um nível altamente baseado em biometrização, em análise de retina e tal, e comportamento gestual. Eu vejo com muito perigo, assim, e... Agora você falando isso, eu me lembrei, quando a gente vai em algum empresarial, por exemplo, que é privado, de consultórios médicos, tiram a sua foto, pedem o seu documento, né? Gravam, quer dizer, você está lá, você gerou já um banco de dados, assim, você está dando informações para o banco de dados e a gente não sabe como aquele banco de dados vai ser utilizado, né? E, assim, isso na iniciativa privada. É mais absurdo ainda isso ser no campo público, no campo do governo, dos estados, que são nossos, assim. Tem uma campanha do pessoal da Free Software Foundation Europa, se eu não me engano, que se o dinheiro é público, o software é público. Não se investir dinheiro público em software privado que a gente não tenha controle. Então, quando chega e a Urbana diz que vai botar nos ônibus públicos um software qualquer de código fechado para analisar a biometria, a gente tem que dizer não, principalmente fora toda a questão da biometria que a gente tem que debater, mas também essa questão de quem vai usar e como vai usar. A gente não tem nenhum controle, porque é impossível da gente auditar o computador de uma empresa privada. O contrário de coisas públicas, né? De servidores públicos. Sim. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, Caio Castro Melo. Ele pergunta por que as empresas vendem esses pacotes exclusivos de Facebook e WhatsApp contra o Marco Civil? Não há fiscalização ou existe alguma brecha legal que os permite fazer isso? Caio, eu me pergunto exatamente a mesma coisa. Não, mas é verdade, isso é uma quebra clara da neutralidade da rede, que é prevista no Marco Civil da Internet, no artigo 9º. Existiu já um processo administrativo a respeito disso, mas que foi julgado e que isso não quebrava a neutralidade da rede. Eu não sei como. Porque claramente alguns pacotes de dados são diferenciados, né? Uns em relação aos outros, são privilegiados, na verdade. Mas assim, eu acho que cabe aos órgãos, como ministérios públicos, tanto estaduais quanto federal, de entrar com algum tipo de ação, de ação civil pública, investigar um inquérito civil a respeito disso, né? Ok. Obrigada, Raquel Saraiva, presidente da IPREC, pela participação. Obrigada, Fernando Saci, da Rádio Aconchego. Os dois são organizadores da Criptofesta. Lula Pinto, muito obrigada aqui pela colaboração aqui na bancada. Foi um prazer, Paula. Bom, e a gente lembra então amanhã a Criptofesta na rua Lindolfo Collor, número 65, a partir das 10 horas da manhã, no bairro do Engenho do Meio. O programa de hoje vai ficando por aqui. A produção foi feita por mim, Paula Reis, Eduardo Amorim. Nas redes sociais estiveram Chainan França e Carol Torpe, os trabalhos técnicos de Marco da Late. Acompanhe o nosso programa nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.